Convoco o vereador Marcelo Garcia para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: Robertinho da Padaria, Marcelo Garcia, Juvenil Silvério, Roberto Chagas, Lino Bispo, Thomas Henrique, Rafael Pascucci, Zé Luiz, Walter Hayashi, Roberto do Eleven, Fernando Petiti, Dulce Rita, Amélia Naomi, Dr. José Cláudio, Marcão da Academia e Renato Santiago. Fabião Zagueiro. Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta sexta sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Informo a todos presentes que nos termos regimentais, a votação das proposituras será de forma simbólica. Passaremos então agora, enquanto ainda está organizando a pauta, vamos passar já então, gente, para o pinga-fogo. Cadê ele? O primeiro vereador inscrito para falar no pinga-fogo é o vereador Roberto Chagas, com um tempo de 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanham pela internet e também pela TV Imprensa. Imprensa não, perdão, TV Câmara. Ganhou essa aí, hein, Ferreira? Pessoal, nessas andanças nossas aqui pela região norte, como eu sempre venho dizer aqui da região norte, as condições lá são complicadas em período de chuva. Então eu queria apresentar para vocês um vídeo, na verdade, dos Freitas, que o morador William nos mandou em janeiro. Queria que pudesse rodar, por favor. Boa tarde, meu nome é William, eu estou aqui na Travessa do Machado, quase no início dela. Eu estou aqui com esse caminhão aqui, ó, parado aqui, ele atolou, o caminhão da coleta de lixo aqui, coleta o lixo nosso aqui, entendeu? A estrada tá ruim, já faz tempo, faz anos, entendeu? Que a gente tenta, corre atrás, vai na prefeitura e nada. Agora eu queria falar aí com o candidato aí, o Roberto Chagas, já candidato eleito aí. Vamos pensar em nós aqui um pouco agora, vamos procurar ver se a gente consegue fazer alguma coisa pra gente aqui agora. Aí, ó, pra você ver, parou o caminhão no meio da estrada, quem vem de lá não passa, quem vai daqui pra lá também não passa, entendeu? O pessoal precisando ir trabalhar, não tem como, entendeu? Tudo por causa de que o caminhão patinou aqui, a estrada tá ruim, se aqui já tá ruim, imagina o resto dela lá pra cima, entendeu? A estrada tá ruim, entendeu? E aí, ó o que acontece. Aí vamos ver se o senhor pode dar uma força pra gente aqui. Eu sei que o senhor tá fazendo o máximo possível pela Zona Norte, mas tem muito lugar que tem prioridade também, entendeu? Como a gente aqui, ó, faz tempo já, faz muito tempo aqui, os moradores aqui da rua, que nós já fizemos bacinada, já fizemos um monte de coisa e até hoje não tivemos providência nenhuma. O máximo que eles fazem aqui é passar com a máquina aqui e só, entendeu? E isso uma vez por ano e olha lá ainda, beleza? Vê o que o senhor pode ajudar a gente aí, a gente pede aí. Obrigado, viu? Bom, e conhecendo a demanda, essa demanda aqui é grande, imensa, na cidade, em especial na parte rural da cidade. Nós entramos em contato com a regional, também fizemos o documento através do gabinete, e hoje nós tivemos uma notícia importante que o próprio William também nos passou, por favor. Bom dia, bom dia. Eu vim aqui através do Facebook, né? Através das redes sociais aí, a gente aqui, ó, eu acabei de descer aqui para ir ali no mercado ali e vi um caminhão da prefeitura aqui descarregando uns tubos daqueles de concreto, sabe? E perguntei pra rapaziada ali, disse que é para fazer o escoamento aqui, tá vendo? Do início da Travessa do Machado, entendeu? A parte mais crítica aqui, entendeu? Então
gravando esse vídeo também, do mesmo jeito que eu gravei aquela vez para procurar o poder público, né, alguém para poder nos ajudar, agora para agradecer também, principalmente o nosso vereador aí, o Roberto Chagas, entendeu? Porque ele deu uma força grande, gravou vários vídeos, me procurou, gravou vários vídeos, mostrando, né, o problema que a gente tem aqui, que ninguém resolvia, e agora, pelo jeito, já é um começo, né? Pelo menos o escoamento da água aqui, nesse pedaço aqui, vai ter, e vamos ver, né, se mais pra frente eles arrumam o restante aí, né? Mas já é um começo, né? Já é bom, já é uma notícia boa. Então, do mesmo jeito que a gente grava o vídeo para poder cobrar, agora tô agradecendo ele pela força, agradecendo o pessoal todo aqui pela força que estão dando pra gente aí, beleza? Valeu, seu Roberto. Obrigado e um bom dia aí pra gente aí. Então, é importante esse trabalho que a gente fez nos últimos 9 anos pela Câmara Comunitária e agora poder ajudar a nossa comunidade como vereador. Aí eu queria pedir, passa por favor, eu queria pedir pelas Chácaras das Oliveiras, este mesmo carinho, essa mesma atenção que a Prefeitura deu lá para a Travessa Machado, para o bairro dos Freitas, que pudesse também dar essa atenção para a Chácara das Oliveiras. Entendemos que a demanda é muito grande e entre essas demandas existem sim as prioridades e o nosso trabalho é isso, é apresentar para a Prefeitura essas prioridades. A Chácara das Oliveiras, Rua 5, toda ela precisa de atenção, mas a Rua 5 em especial, se puder dar essa atenção, a gente vai agradecer bastante. Uma dificuldade muito imensa de entrar e sair do bairro. A gente compreende a questão das chuvas, mas, por favor, que possa olhar com muito carinho, tá bom? Quero mais uma vez agradecer a atenção da regional, a atenção que a Prefeitura está dando aí para o nosso trabalho, respeitando o nosso trabalho, assim como o vereador Roberto Chagas tem respeitado também a Prefeitura. Obrigado, pessoal. Pode ir. Com a palavra o vereador Walter Hayashi. Senhor presidente, com muita tristeza, a gente pede um minuto de silêncio para algumas pessoas e hoje, uma especial, a Maria Makiko Kimura, esposa do engenheiro Kimura, da Prefeitura, irmã do secretário de Justiça, Jurídico da Prefeitura no governo Emanuel Fernandes. A Maria é uma pessoa bondosa demais, alegre. Tenho certeza que ela foi também cabeleireira de algumas pessoas, até aqui da Câmara, né? Faleceu ontem, vítima também da Covid, e com muito pesar, a gente lamenta a morte dela, que Deus conforte o coração de todos os familiares, amigos, e ela deixa um legado muito significativo para nós, a bondade e a alegria. Também, senhor presidente, queria pedir um minuto de silêncio. Aliás, na semana passada, né, que a gente pediu um minuto de silêncio para o Susumu Nagasaki Yoshida, irmão do Toshihiro Yoshida, que foi diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico no governo do Cury e do Emanuel também. 4 dias depois faleceu a esposa dele, a senhora Yoshiko Yoshida. E também para um amigo nosso, seu Koyama, ele era proprietário do restaurante Yamabuki, lá na Vila Diana e também lá no Shopping do Colinas. Então, essas 3 pessoas que nos deixaram para ir ao encontro do senhor. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito para falar no Pinga Fogo, o vereador Lino. Lino Bispo, com tempo de 10 minutos, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanham pelas redes sociais, eu volto a essa tribuna na noite de hoje para falar um pouco das coisas que nós temos aí procurado trabalhar em benefício da população da nossa cidade. Eu quero aqui comunicar aos senhores vereadores que a reunião que nós tínhamos, através do requerimento nesta casa protocolado e votado na terça-feira última, a Sabesp se manifestou favorável a vir a essa casa, não, a estar participando dessa reunião conosco de uma maneira virtual, ou seja, por videoconferência. Mas, devido ao assunto ser um assunto que tomou uma proporção muito interessante, a gente tem, na nossa cidade, problemas em diversos bairros e todas as regiões da nossa cidade. Então, devido a essa questão, a gente suspendeu essa vinda da Sabesp aqui hoje, para que ela possa retornar, se possível agora no mês de maio, presencialmente. Por quê? Cada um dos senhores, cada um de nós vereadores temos, com certeza, inúmeras pessoas que já cobraram de nós um posicionamento da Sabesp. E a Sabesp, senhores presidentes, senhores vereadores, eu fiz o levantamento, ela está em diversas cidades da nossa região, inclusive estive em Ilhabela, semana passada, conversando com o prefeito do PL, o Colucci, e ele dizia, vereador, muito bem, muita boa hora, São José, chamar essa discussão. Porque a Sabesp, ela tem um contrato com a nossa cidade vencendo em 2038, e nós temos esse contrato da Sabesp em diversas cidades. Ele tem também os seus prazos de vencimentos. E eu tenho, não sei se os senhores têm assim, sentido essa questão, mas eu recebi inúmeras, mas inúmeras mesmo reivindicações, reclamações, principalmente da região sul da nossa cidade. Muitas da leste, da norte, até mesmo da região central, sudeste, enfim, a nossa cidade está clamando por uma explicação da Sabesp por que nós estamos tendo tantos problemas assim. Então, o assunto, ele é um assunto que realmente demanda uma discussão mais ampla, vamos dizer assim, uma interação mais próxima de nós, representantes da nossa população, com a nossa cidade. Eu tenho recebido de outras cidades também essa manifestação. Caçapava, por exemplo, a presidente da Câmara de Caçapava, ela até chegou a comentar numa quebra de contrato com a Sabesp. Nós não queremos isso na nossa cidade, até porque este vereador que vos fala, votei lá em 2008, a gente teve uma certa divisão aqui dentro do plenário da casa. Alguns vereadores querendo uma empresa privada, e nós, na época, fomos favoráveis à renovação do contrato com a Sabesp. Por quê? Entendemos que a Sabesp é uma empresa conceituada, é uma empresa que tem uma estrutura capaz de atender a nossa cidade e a nossa região, com certeza. Inclusive, amanhã estarei em Igaratá, conversando com o prefeito de lá, que me ligou e falou, vereador, gostaria que você pudesse vir aqui, para que a gente pudesse conversar um pouco sobre isso. Então, o assunto Sabesp, ele é muito importante para essa casa. O nosso requerimento da noite de hoje, senhor presidente, é que eles possam ainda no mês de fevereiro disponibilizar uma data, um horário, e que seja fora da sessão de Câmara. Aí os vereadores que quiserem vir para a reunião com a Sabesp, fiquem à vontade. Mas eu acho que é de interesse de todos nós. Para que, senhor presidente, que essa Câmara pudesse transmitir essa sessão, porque a nossa cidade vai querer ouvir as explicações. Então, foi por essa razão que protocolei na noite de hoje um novo requerimento, pedindo que os representantes da Sabesp, o diretor regional, possa vir a essa casa presencialmente e nós possamos ter, de fato, uma longa discussão aqui, se for o caso, porque o caso ele é interessante para os munícipes da nossa cidade. Então, eu quero contar com os senhores vereadores que assim que a reunião for marcada, que vocês agendem para estarem aqui nessa casa e que toda a estrutura da Câmara, a comunicação da nossa Câmara possa estar aberta a divulgar a presença da Sabesp aqui. Até porque
a TV Vanguarda noticiou a semana passada alguns casos dessa falta de água em diversos bairros da nossa cidade. Então, quero contar com a compreensão dos senhores, espero que o nosso requerimento seja votado por unanimidade, como foi da outra vez, né? Porque eu tenho certeza que os senhores também têm esse grande interesse. Quem não votou aqui a lei lá em 2008, mas está aqui hoje representando uma comunidade, representando um povo, e eu tenho certeza que vocês estarão trazendo aí as demandas, as reclamações que o munícipe da nossa cidade tem feito a nós. Então, quero contar com a compreensão de vocês para que a gente possa aprovar este requerimento por unanimidade. E assim, dizer aos senhores que o assunto São José está puxando uma discussão importante, e eu tenho certeza que a nossa região vai estar também olhando para essa casa e a gente trazendo a discussão para esclarecimentos, né? Não queremos aqui de forma nenhuma dizer que a Sabesp está prestando um péssimo serviço, não. Precisamos apontar os erros, precisamos ouvir da Sabesp o porquê que isso tem acontecido. Já ouvi uma situação, vereador Juvenil, olha, a Bandeirantes tem falhado muito com o serviço de energia, e nós temos diversos motores que dependem da energia Bandeirantes. Também a Bandeirantes precisa ser chamada a atenção, porque a água é um bem primordial. A água, ela é, assim, fundamental para a vida humana. Não tem como o cidadão sobreviver sem esse elemento importante, que é a água. E eu quero, então, dizer aos senhores que ouvi a semana passada uma pessoa dizer, vereador, é triste para mim, eu estou há 4 dias sem água. Como que um ser humano pode cuidar da sua saúde, vereadores, doutor José Cláudio, doutor Elton, como é que um ser humano consegue ter uma qualidade de vida, consegue ter uma saúde realmente plena, se ele não tem esse bem primordial para a nossa vida? Então, é algo sério, sim, é algo importante, e que essa casa precisa debruçar nesse assunto, e como representante da população da nossa cidade, eu espero que a gente tenha aqui um quórum praticamente 100% dos vereadores, nesse dia, que não será num dia de sessão, para que a Câmara possa transmitir, não é, essa reunião, e toda a nossa cidade ouça os nossos questionamentos, e toda a nossa cidade ouça as explicações que a Sabesp tem. E acho sim que a partir daí a gente vai ter um grande melhoramento no atendimento, saneamento básico da nossa cidade. Então eu quero aqui contar com a colaboração de vocês, e que nós possamos estar juntos nessa luta. Não é aqui uma luta simplesmente do vereador Lino Bispo. Eu entendo que essa casa, como ela tem uma responsabilidade sobre todos os projetos que encaminham para cá, sobre todas as ações que passam por aqui, as autorizações que nós damos. Portanto, cabe a nós, sim, estarmos, vamos dizer assim, por dentro de tudo aquilo que o assunto envolve, não é? Eu gostaria que os senhores pudessem ter acesso também à lei que foi votada, aos anexos dessa lei, onde tem os deveres do cidadão para com a Sabesp e os deveres da Sabesp para com a população da nossa cidade. Então, eu tenho certeza que isso vai trazer um grande melhoramento em todo o serviço prestado pela empresa Sabesp na nossa cidade. Então, é uma luta de todos nós, é um esforço concentrado dessa casa, que é a caixa de ressonância da nossa população. Eu duvido se tem algum dos senhores que não recebeu alguma reclamação de algum munícipe na nossa cidade, dizendo, realmente estão certo a Câmara, não é? Então, está de parabéns a nossa casa, que entendeu esse apelo, e a gente vai, com certeza, ter a oportunidade de ter uma grande explanação do problema que a gente está enfrentando e das soluções que serão dadas nesse caso. Quero aqui cumprimentar, também finalizando a minha fala, o nosso partido que, com toda a sua organização, tem feito um trabalho para que, em Brasília, a gente tenha essa representatividade forte, não é? O PL tem dado a demonstração de que tem uma força realmente partidária importante, e eu quero aqui agradecer ao presidente estadual, o nosso amigo Tadeu Candelária,
e ao presidente nacional, o José Renato. Então, nosso muito obrigado e estaremos sempre juntos aqui, defendendo a nossa população. Obrigado, presidente. Teremos agora, então, o pinga-fogo. Vamos passar, então, ao processo de votação. Com a palavra, o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, gostaria de fazer os seguintes pedidos: votação em bloco e também inclusão de alguns documentos. A indicação 876 até o número 903, requerimentos de 233 até 244, moções 6, 7 e 8, destaque nos documentos requerimentos 212, 214, 215, 216, 222, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 235, 236, 237 e 239, presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Paz. Com a palavra, o vereador Tomás Henrique. Presidente, a pedido do autor, a retirada de pauta do requerimento 239/2021, que nós vamos reformular. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, só para destacar que são pedidos de informação... Vou tirar a máscara, por favor. São pedidos de informação, ó, solicita a prefeitura informação sobre o ponto de ônibus lá na Urbanova. Aliás, desculpa, não é da Urbanova. Solicita informações sobre o ponto de ônibus que receberam manutenção pela Urban. Nós vimos aqui várias questões sobre ônibus, né? Vimos, inclusive, situações bastante graves, foi até por isso para acompanhar a mudança. Outra informação importante é a desinfecção dos ônibus, porque o sindicato nos pediu isso, nós já perdemos 20 cobradores. Então, é necessário que as políticas de higiene do Covid sejam cumpridas pelas empresas de ônibus. Foi rejeitado. Está proposto sendo rejeitado. A outra informação sobre as cestas básicas que foram entregues na pandemia. O outro pedido de informação sobre o número de notificação que as empresas de ônibus receberam no ano de 2020, que está sendo destacado, que seja oficializado e solicitando providências da pandemia referente à cobrança de taxas. Infelizmente, também é do Covid, está sendo do Zé Luiz. Essa aqui é do Zé Luiz, viu, Zé? Destaque aqui. É do Comércio e Indústrias que você está pedindo. O outro meu requerimento sendo destacado é sobre informações da ciclovia da Avenida Astronautas, porque ainda não terminou, então nós queremos saber como está o processo. A outra informação, não é uma informação sobre vagas na creche.
de uma pessoa que está na fila. A outra informação... um outro requerimento que eles estão pedindo destaque... O seu está aqui. Esse aqui. Não. Desculpa. O outro é um requerimento que eles estão destacando, queria que os vereadores aqui votassem favoráveis, é o 228, apoia a ação na Justiça do Sindicato dos Servidores pelo ressarcimento de descontos indevidos dos servidores inativos. Olha, o sindicato entrou na Justiça contra os 14%, ganhou judicialmente e uma liminar. A Prefeitura está recorrendo. O sindicato tem certeza que vai ganhar judicialmente, porque é a pior reforma do Brasil. E já está incluindo na sua ação o ressarcimento. Eu estou registrando isso e dizendo que eu concordo com isso, porque já que tem uma liminar, ganhando a liminar, o que foi descontado nesse período todo tem que ser restituído. Então, é disso que se trata esse meu requerimento 228. E gostaria de ter o apoio de todos os vereadores. O outro requerimento que está sendo destacado é o 229, que eu estou pedindo os números de IPI que a Prefeitura disponibilizou para a educação, agora que nós estamos votando no Covid. Também estou pedindo informação sobre os também sobre o Covid. Aqui o outro disponibiliza a quantidade de servidores que foram testados do retorno agora do Covid. Então, também em relação ao Covid, esse é da vereadora Juliana, deixa eu ler direitinho. Requer que seja oficializado ao Poder Executivo de São José dos Campos para que informe e disponibilize a quantidade de servidores públicos que foram testados quando do retorno das atividades educacionais e se há um plano para o governo testar, com frequências possíveis, os positivos ao Covid-19 que estão nas unidades escolares no âmbito do município. Esse é um requerimento da Juliana, que está sendo destacado. O outro também aqui, que é o 230, é da vereadora Juliana, que seja oficializado o Poder Executivo Municipal para que informe e disponibilize qual será o protocolo a ser seguido aos alunos e servidores públicos caso ocorra a infecção ao Covid-19. Também foi destacado. O outro, 232, da vereadora Juliana, requer que seja oficializado o Poder Executivo de São José para que informe e disponibilize seus funcionários contratados para executarem os serviços de limpeza e alimentação, se foram testados do Covid-19 e quanto do retorno. E o último, da Juliana, que também foi destacado, requer que seja oficializado o Poder Executivo de São José para que informe e disponibilize como estão sendo realizados os atendimentos no MI Flávio Lenze, na Vila Tatetuba. Haja visto que a unidade escolar está passando por uma reforma e, aparentemente, não vem oferecendo às crianças refeitório ou a utilização do parque de maneira adequada. Esse é o último destaque da vereadora. Então, foi destacado vários requerimentos. Peço aos vereadores que votem, para que essas informações venham para a Câmara Municipal, porque vindo à Câmara não é uma informação à vereadora que solicitou. Ele fica nos anais dessa casa, no portal da Câmara, todos terão acesso a essas informações tão importantes que é relacionado ao Covid. Muito obrigada. Eu gostaria aqui de registrar que, como foram muitos requerimentos destacados, como nessa Câmara a gente abre mão da leitura da pauta, então, por isso que eu quis aqui, para que todos tomem conhecimento
inclusive às autoras do projeto, que sou eu. Com a palavra, o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, Vossa Excelência, como escravo do regimento, tendo que cumprir rigorosamente o que está escrito no regimento interno, não existe encaminhamento e nem nada que fale sobre os requerimentos. Então, todos os requerimentos, indicações, que os vereadores possam utilizar do pinga-fogo para que a sessão possa ser mais célere em benefício da população. Então, não tem problema destacar, não tem problema fazer referência a eles, mas que faça no local adequado, que é a tribuna Álvaro Gonçalves do Pinga Fogo. Na verdade, eu até pensei, vereador, que era só um, mas era bastante, né? Peço a palavra. Senhor presidente, como são vários, o destaque. Agora, todas as câmaras municipais, os vereadores podem assistir pela internet. A Câmara Municipal de Caçapava, o secretário lê todos os requerimentos que entram na pauta para que todos tenham ciência. Esta Câmara, no processo que, como hoje, por exemplo, a pauta é enorme, abre mão da leitura, né? Na nossa prática da Câmara Municipal, as indicações nunca foram lidas no acordo de liderança, mas o restante da pauta, elas eram lidas, os requerimentos. Requerimentos são posições políticas de cada vereador ou reivindicação. Conclua, vereadora. Eu quero só terminar dizendo assim, se a gente não puder nem avisar quais são os destaques e pedir o apoio, eu acho que nós temos que fazer aqui, voltar a ler pelo menos os requerimentos para que a gente tome ciência. Por exemplo, eu tive que agora pedir 1 minuto ao presidente para ver todos esses números. Então, vereador Juvenil, você que é líder do governo, as câmaras municipais de Taubaté, de Caçapava, leem a pauta. Aqui, do ponto de vista regimental, na quinta-feira, a gente lê todos os projetos de entrada e que estão na pauta. Mas, se a gente deixar de ler isso, é o mínimo, né? Então, por isso, eu faço aqui uma questão registrada, porque se não pudermos ter ciência dos nossos requerimentos, então que a gente volte ao regimento e faça a leitura dos requerimentos. Com a palavra o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, com respeito a todas as câmaras municipais do Brasil, elas têm o seu regimento, deve ser respeitado cada uma delas, com as suas especificidades. Aqui em São José dos Campos nós temos um regimento interno, e é preciso que faça, então, não tem problema, a citação dos requerimentos, mas que faça num ambiente adequado, que é a tribuna Álvaro Gonçalves, no Pinga Fogo. Suspendemos a sessão por alguns instantes para a organização da pauta. Reaberta a presente sessão, com a palavra a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, eu queria pedir 1 minuto de silêncio para o senhor Geraldo Pereira, filho do nosso amigo, pai do nosso amigo Helder, que infelizmente veio falecer nesse domingo agora. Domingo não, acho que foi domingo. Também a Karine Luiz da Silva Santos, 23 anos, filho da professora Maria Casturina. Queria deixar aqui minha condolência para Márcia Casturina, porque 1 mês atrás ela perdeu o marido de Covid e hoje ela veio, ontem, veio perder a filha também de Covid. Então, queria aí deixar meus sinceros sentimentos para essa família. E também para o senhor Ângelo Dionísio da Silva, que faleceu, que é pai de uma amiga nossa lá no Jardim das Flores, pai da Ângela, e que faleceu agora semana também com 94 anos. Com a palavra o vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, também quero aqui fazer uma homenagem e pedir 1 minuto de silêncio ao senhor João Santana da Costa. Ele nasceu dia 26 de julho de 1933,
faleceu dia 7 agora de fevereiro, viúvo, casou-se novamente, pela segunda vez há 20 anos, com a dona Florípede, conhecida como Flor. Ele foi nascido em Paraibuna, era funcionário público do Estado, deixou 7 filhos. O Paulo, já falecido há 5 meses, Carlos Alberto, o Adilson, a Terezinha, o Anilson, a Silvinha, o Edmilson e a Ana Paula. Ele deixou 22 netos e 11 bisnetos. Era membro atuante da igreja da paróquia Espírito Santo e deixa muitos ensinamentos e muitas saudades para todos os amigos e familiares. Então, quero aqui pedir essa homenagem, um minuto de silêncio para ele, para toda a família, que Deus conforte o coração e nossos sentimentos. Com a palavra, o vereador José Luiz. Senhor presidente, boa noite aos demais vereadores, público que nos acompanha pela TV Câmara e redes sociais. Senhor presidente, registrar novamente, nesse último domingo, a paróquia Espírito Santo, a qual eu faço parte há uma longa data, realizou novamente, senhor presidente, o que nós chamamos lá de coleta mensal de alimentos, que já vem aí durante toda essa pandemia e nesse final de semana, com a ajuda de todos os grupos, movimentos, se arrecadou quase 6 toneladas de alimentos não perecíveis. Então, um ato de solidariedade gigantesco. E agradecer também a diversos grupos de motociclistas que estiveram lá, percorrendo, senhores vereadores, as mais de 100 ruas do bairro do Satélite, passando de casa em casa e recolhendo os alimentos e levando lá na paróquia Espírito Santo. Então, eu diria que talvez hoje, senhor presidente, é o maior ato de solidariedade que nós temos em São José dos Campos. Todo esse projeto é conduzido e animado pelo padre Rogério Félix, que é o pároco da paróquia Espírito Santo. Então, aqui, o agradecimento por esse ato de solidariedade e também a todo esse trabalho que a comunidade da paróquia Espírito Santo vem fazendo em ajuda às famílias. Muito obrigado. Passaremos, então, ao processo de votação das atas e das proposituras constante do expediente. Em votação, as atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 28 de janeiro de 2021, terceira sessão ordinária, 2 de fevereiro de 2021, quarta sessão ordinária, 4 de fevereiro de 2021, quinta sessão ordinária. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, os requerimentos que sofreram destaque pelo vereador Juvenil Silvério, com exceção do requerimento número 239, retirado pelo autor. Vereadores favoráveis ao documento permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Retificando, senhor presidente. Só fazer aqui uma correção, vereador, vou ler novamente, tá bom? Vamos lá. Em votação, os requerimentos que sofreram destaque pelo vereador Juvenil Silvério, com exceção do requerimento número 239, retirado pelo autor. Vereadores favoráveis ao documento permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. 2 votos favoráveis ao documento, senhor presidente? Portanto, então, estão rejeitados os documentos. Em votação, os requerimentos, constante da pauta da sessão de hoje, 9 de fevereiro de 2021, bem como os documentos inseridos nesta data. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Então, agora vamos dar sequência aqui ao Pinga Fogo.
Peço ao vereador, então, Lino Bispo, que, por gentileza, assuma aqui os trabalhos da mesa, diretora. Por favor. Fazer uso da palavra por tempo de 5 minutos, vereador José Cláudio. Deu? Boa noite. Boa noite, senhor presidente, tudo bem? Boa noite a todos aí. Vamos lá falar mais um pouquinho aí sobre a pandemia, né? Trazer alguns alertas importantes. Epa. Já vou ficar bom nisso. Já vou ficar bom nisso. Alguns alertas importantes para a população, como devemos nos comportar à véspera de uma vacina. Nós estamos enfrentando a fase vermelha e passamos para a fase laranja, enfrentamos a fase vermelha, mudamos para a fase laranja, estamos vacinando os idosos, os profissionais de saúde da nossa cidade, mas é muito importante que nós não perdemos a noção de respeito e cuidado com essa pandemia. Os números melhoraram, mas é muito importante nós termos muito cuidado e continuarmos com todos os cuidados, como a máscara, o álcool gel, o distanciamento. Todos nós queremos o comércio. Acho que é melhor ser comandado aí mesmo, melhor. Pode, não está indo. Pode colocar o próximo. Isso, próximo. 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 Aí. Todos nós queremos o comércio aberto. É muito importante, porque a saúde não é só a questão de cuidar da saúde, os cuidados com distanciamento, mas também a economia tem que girar, as pessoas têm que sustentar a família, têm que continuar trabalhando, o comércio deve ser aberto e nós, vereadores, somos a favor da abertura do comércio, mas com responsabilidade e que todas as medidas de proteção sanitária sejam cumpridas. Próximo. Não podemos cometer o mesmo erro do final de 2020. Na sessão passada, o Dr. Elton foi muito feliz na colocação dele sobre tudo que aconteceu em dezembro e janeiro e que acabou explodindo aí no mês de janeiro com todos os prontos-socorros lotados, os hospitais lotados. Então, fica esse alerta aqui para a esquerda do carnaval. Semana que vem seria o carnaval. Nós sabemos que já foi abolido o carnaval no nosso estado, no nosso país, mas o problema é que nós as autoridades, nós vamos cumprir essa determinação. O problema é se a população vai cumprir e se os fluxos vão deixar de existir, porque não adianta não ter os 4 dias de carnaval, mas as pessoas continuarem saindo para a rua, ir nos bares, fazendo os fluxos, as festas. Aí o problema vai vir daqui 15 dias. Nós vamos ter uma eclosão e a volta do problema de janeiro agora no começo de março. Então é muito importante deixar essa noção. Não vamos repetir o mesmo erro do final do ano, do Natal, do Ano Novo, do começo de janeiro, que deu para a gente perceber o tamanho do problema que nós tivemos em janeiro. Se acontecer no Carnaval, da população não colaborar, daqui a
de 15 dias após a data da terça-feira de carnaval, vocês vão ver como vai ficar a saúde na nossa cidade. Próximo. As sequelas do Covid são os desafios. Uma triste realidade para quem viveu o drama da doença e agora enfrenta o problema das sequelas pós-Covid. Próximo. As pessoas... Pode passar o próximo? Isso. Algumas sequelas que nós temos, que a gente tem encontrado, tosse crônica, lesão nos alvéolos pulmonares, perda do paladar e olfato, miocardite. Miocardite é uma disfunção do músculo cardíaco, principalmente encontrado em jovens e que tem preocupado bastante nós cardiologistas e que é uma forma de sequela bastante comum pós-Covid. Síndrome de Guillain-Barré. Essa é uma síndrome bastante preocupante, é uma síndrome neurológica e que ela atinge primeiro os membros inferiores, a pessoa vai perdendo as forças nas pernas, isso vai subindo para os braços e pode comprometer o sistema respiratório. Então, essas são síndromes muito graves pós-Covid. Próximo. E uma coisa importante que eu tenho notado, uma funcionária nossa do sistema Unimed, chamada Tânia Cereja, que todos nós temos, os profissionais de saúde são os nossos heróis, ela está tendo muito problema com o seu recebimento do INSS. Então, como esses profissionais estão sendo orientados e tratados? O INSS está sendo célere com o caso desses profissionais afastados? Esse caso dessa, desculpa, viu, presidente, estourar um pouquinho o tempo, mas o caso dessa funcionária, ela está tendo muito problema no recebimento. É uma técnica de enfermagem que está vivendo de favores, está vivendo de doação de cesta básica. É isso que nós esperamos para os nossos heróis, para os enfermeiros, para os técnicos de enfermagem, que são aqueles que ficaram na frente realmente ali do paciente e doaram a sua vida para a população. Próximo. Próximo, acho que é o último, né? Tá bom? Muito obrigado, presidente. Desculpa passar um pouquinho de tempo. Fique com Deus. Muito bem, vereador José Cláudio. O senhor tem, com certeza, a prerrogativa de passar um pouco do tempo, porque Vossa Excelência trouxe um assunto importante para se colocar. Convoco para fazer o uso da palavra, pelo tempo de 10 minutos, o vereador Tomás Henrique, do Partido Novo. Boa noite, presidente. Presidente Lino agora. Boa noite, vereadores, servidores da casa, pessoas que nos assistem pelas redes sociais, pela TV Câmara. Primeiro, agradecer aos vereadores pela aprovação da nossa moção de repúdio à APOESP, o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, que suscitou uma greve fracassada contra a volta às aulas. Felizmente, os professores, os bons professores, que são a maioria, não aderiram a esta greve e nossas crianças podem voltar em todo o estado, mas também em São José dos Campos, às aulas. Então, agradecer aos vereadores que se posicionaram, essa casa que se posicionou contra essa atitude de uma minoria que está cansada de atrapalhar a educação no estado de São Paulo e também em São José dos Campos. Falar um pouco também, alguns temas que eu trago hoje, temas que estão relacionados à pandemia, problemas que a pandemia nos legou, nos trouxe. Segunda-feira eu recebi em meu gabinete, inclusive quero agradecer ao presidente Robertinho, que permitiu que eu os recebesse. A gente sabe que a casa está muito restrito o acesso aqui por conta do vírus, da pandemia, mas foi um pedido desses músicos por conta da situação deles nessa fase laranja. Ao contrário do que preconiza o Plano São Paulo, o prefeito
infelizmente, manteve a proibição dos músicos de se apresentarem em nossa cidade, nos bares e nos restaurantes. Infelizmente, essa medida, como eu comentei no tweet, é arbitrária e anticientífica, afinal, impedir músicos de trabalharem, né, não é um hobby, não é um lazer, é trabalho. Eles são profissionais. Impedir esses músicos de se apresentarem não ajuda em nada. Não há nenhuma comprovação, nenhuma base para esse tipo de proibição, para que esses profissionais não possam trabalhar. Até entendo a preocupação do prefeito, a boa intenção em acreditar que, né, o músico ele alegra o ambiente. Às vezes a gente fala, puxa, alguém vai ficar em pé, etc. Mas a gente não pode culpabilizar o músico por isso. A gente tem que responsabilizar o dono do estabelecimento, que é responsável por manter os 40% que a fase permite. A gente precisa cobrar da fiscalização, dos órgãos de fiscalização, para que essa obrigação do decreto por conta da pandemia seja cumprida, mas sem impedir que os músicos possam trabalhar e se apresentar. Então, eu recebi esses representantes dos músicos, nós fizemos a 4, a 5 mãos, um ofício ao prefeito, para que ele reveja este equívoco de impedir a apresentação desses profissionais que estão tendo que ir para outras cidades, cidades vizinhas, no litoral, etc., para conseguir trabalhar e levar o pão para sua casa, né? Muita gente acha que músico é hobby, o cara vai lá tirar um lazer, e não é. Eles dedicam muito tempo, muito esforço para fazer esse trabalho, gastam com equipamentos de som e estão sendo impedidos de trabalhar por uma decisão ruim, equivocada do prefeito, que eu acredito que possa ser corrigida o mais rápido possível para que eles possam voltar ao trabalho. Outro tema que eu trago, uma preocupação, que nós já fizemos uma indicação ao prefeito, é acerca dos ônibus em São José dos Campos. Logo no início da pandemia, a gestão decidiu por diminuir as linhas de ônibus em nossa cidade. E isso já não faz mais sentido nenhum. Isso, ao contrário, acaba aumentando as lotações nas linhas remanescentes, mais pessoas aglomeradas. Então, a gente pediu à prefeitura que aumente, que amplie essas linhas. E, se não for possível, por conta dos custos que isso seria imposto ao erário, que, ao menos, tivesse a possibilidade, nesse período, que a livre iniciativa, que a livre concorrência possa atuar no setor e atender pessoas que precisam fazer esse deslocamento e, por conta dessa redução de linhas, encontram cada vez menos horários e ônibus cada vez mais lotados. Uma outra indicação que a gente trouxe hoje para conhecimento dos vereadores são das quadras society. Tem pedido muito a nossa ajuda no quase um ano que eles estão parados, né? O Renato Santiago, por exemplo, que é professor aí de Educação Física, sabe que esses profissionais estão preparados para fazer o trabalho nessas quadras societies, que esses ambientes são ambientes de esporte, gente, lugares onde as pessoas fazem essa prática, que é importante para melhorar o organismo, para combater o Covid, né? Então, a gente pede um socorro, uma solidariedade da prefeitura para que esses profissionais possam voltar o mais rápido possível. Muitas pessoas também vivem dessas funções e precisam voltar ao trabalho em nossa cidade o mais urgente possível. Afinal, quadra society definitivamente não é aonde se propaga o Covid. E, por fim, vereadores, pedir uma atenção de vocês à resolução da mesa que tem sido tramitada nessa casa, que a imprensa, inclusive, tem falado sobre o tal do VaptVupt. Nós vamos ter uma proposição para mudar a resolução da mesa e encurtar aí os prazos de emendas e também os prazos para que a sociedade civil tome conhecimento. Eu, particularmente, acho que, como está hoje, é o bastante, é o suficiente, que nós não deveríamos alterar esse prazo de emenda para que todos os vereadores tivessem tempo de discutir, fazer suas emendas, dar sua contribuição, mas entendo a alegação da mesa que fala sobre dar celeridade a projetos que sejam bons para a sociedade joseense. Hoje a gente tem a tecnologia como aliada para que a gente possa se informar cada vez mais rápido. No entanto, eu fiz 4 emendas a essa resolução da mesa, para que essa coisa de VaptVupt, que fica aparecendo no jornal, que pega mal para essa casa, não pareça que a gente quer diminuir o prazo de emenda para aprovar coisas que são impopulares. Não, que seja, se
realmente acontecer dessa maneira, mais uma vez, eu acredito que deveria ser mantido o prazo como está, mas se for feito, que a gente impeça claramente alguns casos de virem rito de urgência nessa casa e ser aprovado com esse prazo de meio mais curto. Como, por exemplo, aumento de impostos. Chega um projeto do Executivo para aumentar a IPTU. Isso já vai entrar na pauta, muito rapidamente vai ser votado? Não vai ser bom para essa casa a gente ficar escutando que vapt-vupt para aprovar aumento de impostos. Subsídio do prefeito ou mesmo de vereadores. Eu creio que isso não está em pauta, mas e se em algum momento dessa legislatura ou de outra, porque o regimento ele perdura, a gente chega essa discussão aqui à Câmara. Nós vamos fazer com um prazo de emenda ainda mais encurtado, o vapt-vupt, como a mídia fala, de um aumento de salário, de um aumento de subsídio dos vereadores ou do próprio prefeito? E também mudanças, é claro, na lei orgânica do município e no próprio regimento, que é uma coisa importante para o bom andamento da casa. Portanto, eu peço aos senhores essa sensibilidade. Eu entendo a preocupação da mesa ao trazer essa resolução, mas eu também alerto aos senhores que essas emendas visam pontuar algumas coisas para que não seja mal entendido pela mídia e pela sociedade essa mudança no prazo de emenda, para que não falem que os vereadores dessa casa querem aprovar tudo correndo. Eu acredito que não é o caso, portanto, peço que, primeiro, que a gente não aprove essa mudança de prazo. A forma como está os prazos já atende aos vereadores, mas que, se acontecer, que a gente exclua algumas situações para que o povo não fique desconfiado que tem intenções ruins nesse vapt-vupt aí. É isso, muito obrigado. Questão de ordem, vereadora Amélia Naomi. Que foi... gostaria de registrar meu voto contrário à moção número 7. Ela não estava na pauta, ela foi incluída na pauta agora, então não tive ciência, então registrar aqui meu voto contrário, por favor. Ela pode votar contrário? Vereadora, já foi aprovado, né, contando com o vosso voto, e já encerrou o prazo de votação. Portanto, você voltar atrás na votação, regimentalmente, não é possível. Questão de ordem, senhor presidente. Essa é uma questão que, do ponto de vista regimental, eu acho que eu vou trabalhar aqui, vereador Zé Luiz, para que a pauta... Só um minuto. Vereadora, a senhora também insere bastante documento de última hora. Insiro bastante, mas eu acho que é importante, só queria levantar aqui, que a pauta para a leitura, sem ser as indicações, são 4 folhas. Então, olha aqui, ó, da página 34 até a página... até a página 36, são 4 páginas. Daria para a gente ler, porque aqui são as posições políticas. Eu, por exemplo, vou fazer para a semana que vem, apoiando os 41 anos do meu partido e tudo mais, faço requerimentos sobre as mulheres, como aqui tem requerimentos contra a atitude, como eu fiz aqui, apoiando os servidores públicos. Então, aqui, essas páginas, se elas fossem lidas, todos os vereadores saberiam o que está registrando cada vereador. Então, independente da indicação, olha, para o munícipe que está acompanhando, tudo isso é trabalho da Câmara. Essa casa trabalha. Para ler todas as indicações não é necessária, mas voltar ao que a gente fazia antes é fundamental. E uma outra questão é as inclusões. Se, no mínimo, a gente ler as moções que estão incluindo, você tem noção. Então, como a gente abre mão, tem sido isso nosso rito, mas a Câmara fica suspensa. Então, vereadora, eu sugiro... é importante para a transparência dessa casa e para o acompanhamento dessas mudanças. Então, por isso, fica aqui meu registro, vou ligar agora para o Gilmar, é regimental, sei disso, mas tenho o meu voto contrário. Mas essa é uma mudança que eu gostaria de mudar nos procedimentos do dia a dia aqui da casa. Muito bem, vereadora. Questão de ordem, vereador José Cláudio.
Só pegando a deixa da questão das quadras de futebol society, as quadras de tênis. Hoje eu recebi um comunicado num grupo de pessoas que praticam tênis, que as quadras foram fechadas, principalmente lá no Ribeirão Vermelho, e a gente está fazendo um requerimento aí para que seja revisto. Parece que na fase laranja isso não é possível. Mas, se nós vamos liberar a prática do futebol, a qual eu pratico e eu gosto também, o tênis você tem menos contato físico. Então, seria um pedido meu e nós vamos estar reencaminhando esse requerimento. Questão que a vereadora colocou, realmente tem algumas coisas aí que essa última pauta que foi colocada, e não quero criar polêmica com ninguém aqui dentro, mas sinceridade, eu não sabia nem que ela tinha sido incluída. Eu, o vereador Zé Luiz, o vereador Renato, nem, entendeu? Então, acho que as coisas pode ser tão... Já que está se falando em VaptVupt, tem alguns VaptVupt também que a gente passa desapercebido. Tá? E a questão do VaptVupt aí também é muito importante ser colocado para as pessoas que, de repente, jogam isso para o colo da bancada do governo ou da bancada do PSDB. Não é bem assim, não. Nós iríamos e vamos conversar sobre isso, né? Se isso daí realmente for para votação, e tem a minha posição contrária. Ninguém aqui é amém, não. A gente tem neurônio para pensar e responder as coisas. Muito bem, vereador. Obrigado. Questão de ordem, vereadora Dulce Rita. Alô, eu queria também deixar aqui a maneira que foi incluída essa moção de repúdio aí, porque realmente eu também não tinha conhecimento que ela estava inserida na pauta, e também eu acho que nós temos que respeitar os professores do Estado e também todas as suas entidades. Não é porque o professor do Estado não quer começar a dar aula, isso, aquilo, que tem que ser levado aqui debaixo do tapete, que poderia ter sido feito, que eu ia votar contra, porque eu acho que nós temos que respeitar todas as categorias, porque todas as categorias estão sofrendo muito nesse momento. E mesmo porque o Estado não tem todo o aparato necessário para dar segurança aos seus professores e alunos. E seus alunos geralmente são os mais prejudicados, que já vêm de uma escola com menos recursos. Então, também queria deixar aqui a minha indignação do jeito que foi votado esse requerimento. Tá certo. Só peço que os senhores vereadores não façam discurso aí, mas que sejam realmente a questão de ordem, sejam mais, vamos dizer assim, mais sucintos, tá bom? Vereador Thomas Henrique. Vereadores, só para esclarecer que a moção foi incluída pelo líder do governo. Tá? Foi o Juvenil que fez a inclusão. Então, assim, como fez a observação a Dulce e a Amélia, é claro que os vereadores aqui têm direito a se posicionar contra moções, requerimentos, indicações. Mas, realmente, da forma como tem sido feito, acaba gerando esse tipo de confusão, onde a própria Dulce, que é do PSDB, e a Amélia, que é do PT, concordam que não está sendo feito da maneira adequada. Então, o próprio líder do governo colocou a moção foi votada e aprovada, então acho que a gente precisa realmente rever isso para que não aconteça novamente. E assim, quanto à resolução, não atribuir nada à bancada ainda. Fico, inclusive, contente com o compromisso do Dr. Zé Cláudio de votar contra a resolução. Espero que seja a postura de toda a bancada também. Fico contente, não atribuir, mas é bom escutar que ele também está comprometido com o prazo de emenda correto. Parabéns, doutor. Muito bem, vereador. Pelo tempo regimental de 10 minutos, vereador Renato Santiago. Boa noite. Vou ter que replicar a sua fala. Zé Luiz falou que essa foto minha é de 10 anos atrás e a Amélia falou que tem muito Botox. Botox na mão, um Photoshop tem, né? Boa noite, caros colegas, amigos de plenário.
É muito bom estar aqui novamente nesta terça-feira. Gostaria de, antes de entrar no assunto principal que eu gostaria de explanar aqui, falar sobre alguns assuntos que foram temas dessa noite aqui no plenário. Né? O vereador Thomas Henrique comentou a respeito da questão das quadras society. Né? Realmente, o esporte, ele é um das ferramentas que nós temos de proteção ao cidadão, de aumento da imunidade, do controle do diabetes, da elevação da autoestima, da diminuição da depressão, do controle dos problemas cardiovasculares, que o Dr. Zé Cláudio, aqui como cardiologista, sabe muito bem. Então, o esporte, ele é saúde, né? E nós temos que preconizar isto na cidade. O Fabião Zagueiro, meu colega e amigo aqui também, esportista, atleta, e sabe muito bem disso. Né? Então, as quadras society, desde que ela também atenda a todos os protocolos de segurança, não vejo motivos para que elas continuem fechadas. O que nós precisamos adequar, e o que o prefeito está buscando, é como se fazer isso, como garantir a segurança. Hoje, nós já temos que as atividades individuais, com alunos, com trabalho de personal, ele pode ser executado nos campos society, nas escolinhas de futsal, mas o que nós queremos mesmo é que a gente possa voltar, né, de forma total para que esses comércios, vamos dizer assim, comércio esportivo das quadras society, eles voltem à sua plenitude para que esses comerciantes diminuam, né, pelo menos amenizem o prejuízo que eles vêm tendo aí ao longo de praticamente ou mais de um ano de restrição. Falar também sobre a questão dos professores, né, os professores eles têm que ter voz ativa. Sou professor, qualquer professor que tenha alguma demanda, estarei a favor, né, desde que seja dentro da legalidade. Então, é importante que saibamos antes de tudo que irá ser discutido aqui, votado nesta noite, para que nós possamos ter ciência e, como a Dulce muito bem falou, para que nós possamos realmente saber da matéria e que possamos emitir verdadeiramente a nossa opinião. Sobre a questão, né, dita popularmente aí do projeto de mudança do nosso regimento, do nosso VaptVupt, eu acho que a gente tem que ter um grande bom senso nessa questão. Algumas questões, elas precisam de uma maior celeridade, mas algumas questões realmente tem que haver um tempo maior para debate, participação da comunidade, participação dos colegas vereadores, porque em algumas questões, nós perdemos até o time da situação. Né? Por exemplo, estávamos numa fase vermelha algumas semanas atrás, onde poderíamos ter protocolados alguns projetos de leis para que tivesse maior celeridade, né? Projetos que não influenciariam, que não precisariam de tanta discussão popular, que beneficiaria a população de forma geral, e pelos prazos estabelecidos hoje nós já estamos na fase laranja e esses projetos não foram nem para votação ainda. Então, eu acho que é uma questão de bom senso, projetos que precisam de maior discussão, que existem apelo popular, que ele continue no seu rito normal, e aqueles processos que podem ter uma maior celeridade, que eles também aconteçam dessa forma. Gostaria de falar hoje um assunto que me deixa muito feliz e muito contente, que aconteceu no dia de ontem, a volta às aulas. Né? Estive numa grande EMF, Escola Municipal de Ensino Fundamental, no Dozulina Schenck Chaves de Andrade, ali no Alto de Santana, da minha querida diretora Irene, que realiza um grande trabalho naquela escola, um trabalho gigantesco e que toca aquela escola com maestria.
né? Tivemos a volta às aulas. Deixa eu ver se está passando direitinho. Mãe da Dulce? Dulce, não sabia. Então, por isso que essa escola é boa, Dulce, que ela tem o nome da sua mãe. É uma ótima escola e a Irene, ela faz um trabalho lá, faz jus ao nome da senhora, sua mãe. Parabéns. Deixa eu apertar aqui que não está passando. Foi. Então, hoje, no dia de ontem, né, como está acontecendo e acontecerá durante toda essa semana, com todos os... Eu acho que pulam uma. Não. Com todos os protocolos de segurança, né, o tapete sanitizante que eu mostrei na semana passada, todos os professores incentivando e cobrando que os alunos higienizem as mãos com o álcool gel, todos os alunos de máscara, as máscaras sendo trocadas a cada 2 horas, professores com máscaras e com face shield, né, os alunos respeitando todo o distanciamento social, e ali nós vemos a nossa querida diretora, a Irene, né, acompanhando os seus alunos muito de perto, como ela sempre faz e como ela trata e cuida dessa escola, com muita proximidade, com muito carinho, com muito amor com esses alunos. Né? Aí também a gente mostra a alegria dos alunos, o cumprimento deles, a volta do bem-estar desses meninos, a questão da interação social entre esses alunos é de extrema importância, as aulas, as turmas, as salas de aula com o espaçamento correto, os profissionais, professores, respeitando os alunos também, respeitando o distanciamento entre eles, então as aulas voltando com total segurança. Né? E uma coisa muito importante, né, que nós tivemos aí e percebemos muito nessa segunda-feira, foi a alegria dos alunos, a alegria de estar de volta com seus colegas, de estar de volta ao ambiente escolar, né, recebendo os materiais pedagógicos que foram entregues pela prefeitura, né, na data correta, no início das aulas, todos os alunos recebendo os cadernos, lápis, aqueles que estão em casa também, fazendo as aulas online, o material já está disponível para que esses alunos retirem também. E uma coisa muito importante, pessoal, as famílias. A Irene, ela teve uma sacada extremamente importante, ela colocou bilhetinhos dos pais desses alunos para os alunos que estavam voltando à escola. Então, bilhetes de incentivo para que os alunos superem esse momento difícil, mas que eles saibam que eles têm dentro de casa a retaguarda da família como segurança. E para encerrar, presidente, gostaria de comentar o caso da Yasmin. A Yasmin, uma aluna de 12 anos, né, aluna do 7º ano, ela coloca o despertador às 7 horas da manhã, desculpa, às 6 horas da manhã, e na segunda-feira, às 5 horas da manhã, ela já estava acordada, sem que precisasse do auxílio do despertador. Hoje ela está no 7º ano também, lá da EMF Dozulina, no Alto de Santana, e ela estava imensamente contente, feliz por estar de volta à escola, por estar de volta ao seu ambiente, aos seus amigos e principalmente por estar em um ambiente seguro, mesmo em meio a essa pandemia. Então, parabéns à Prefeitura, ao secretário Jones, ao secretário adjunto Márcio Catalani, que fazem um grande trabalho de reestruturação e de manutenção nessas escolas nesse período de pandemia. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Renato Santiago, muito coerente no tempo, britanicamente aquém daquilo que Vossa Excelência tinha direito. Questão de ordem, vereador Petit, da farmácia. Ele estava... Boa noite, presidente Lino, boa noite aos demais vereadores, também a todos os funcionários da casa. O que me traz ao microfone aqui é justamente o nosso projeto, que ficou popularmente conhecido como VaptVupt, né? Ontem eu fui procurado por diversos munícipes, né, pessoas que estavam preocupados com esse projeto, e já também coloquei, né, a minha opinião de ser contrário ao projeto, porque eu acredito que a gente perde a prerrogativa de discussão. Quando você acelera um pouco para você
ter a oportunidade de apresentar emendas, sendo que você tem o projeto na quinta-feira, depois até terça-feira, né, pegando sábado e domingo, acumulando vários projetos, vão chegar projetos polêmicos na casa, projetos grandes, então a gente tem que ter essa prerrogativa da boa discussão, né, para que a gente possa melhorar o projeto, alterar, para o projeto cada vez ficar melhor. Então, eu já me coloquei contrário, né? O público que veio procurar também hoje no gabinete, recebi um papel que eu já me coloquei contrário, acredito que a casa tem que manter esse prazo e até poderia ser um prazo maior para que a gente pudesse ter mais tempo de discussão, mas diminuir, como era antes, bem lembrado, outras gestões o tempo era maior. Diminuição de prazo, acho que a gente acaba com uma prerrogativa que a gente tem e não é justo com a casa. Muito bem. Vereador Zé Cláudio. Então, presidente, que eu estava conversando com a vereadora Amélia, um assessor dela, que nós cuidamos lá no Hospital Santos Dumont, com quadro de Covid. Um dos projetos que a gente enviou, um projeto de lei, que nós pedíamos que em São José dos Campos fosse dado prioridade para os pacientes com comorbidades. Óbvio, os idosos, os profissionais de saúde sejam respeitados, mas os casos das comorbidades, principalmente os pacientes cardiopatas, diabéticos, na minha opinião, nós devemos levar em consideração para que essas pessoas sejam privilegiadas dentro da nossa cidade, porque isso é o que fala a ciência, a gente privilegiar os pacientes com comorbidades. Questão de ordem, vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, para falar também do VaptVupt, estava mostrando aqui para os vereadores que se o projeto, no final do ano, ele entrar para leitura no dia 7 de outubro, nós temos o feriado dia 12. Se esta lei vigorar, eu tenho certeza que não vai, pelos posicionamentos dos vereadores, nós teríamos, olha, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10, dia 11, dia 12, o dia do feriado, dia de Nossa Senhora, é o dia que a gente tem que fazer as emendas. Então, ou a Câmara ou os vereadores vão ter que suspender, e nós sabemos que, do ponto de vista legislativo, isso pode não acontecer esse ano, mas o ano que vem, um feriado venha um pacote, e aí a gente não vai ter tempo para estudar. Então, e o projeto estaria pronto, só para concluir, seu vereador Lino Bispo, no dia 14. Então, nós teríamos aí, infelizmente, no feriado, o prazo de emenda, e no dia 14. Também, se fosse no feriado, só para concluir, do dia 1º de novembro, nós teremos o prazo de emenda vencido pelos vereadores no dia 2 de novembro. Então, no dia 4 já estaria para voto. Então, acho que isso é um retrocesso, é uma ditadura e um golpe para a população que quer discutir e participar do processo legislativo. E mais do que isso, não ter vereadores, porque aí a homologação do processo nem conseguir ler precisaria só fechar a casa. Muito obrigada. Muito bem, vereadora. E Vossa Excelência tem, pelo prazo regimental, 5 minutos para fazer uso da tribuna. Questão de ordem, pode ser, Amélia, vereador. Fabião Zagueiro. Boa noite, senhor. Aqui, né? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, amigos, colegas vereadores. Eu, como um esportista, né, não poderia deixar de apoiar os proprietários de quadra sintética, né? São geradores de emprego aqui na nossa cidade, estão passando grandes dificuldades e temos vários amigos, né, Renato, que nos procuram aqui diariamente, tentando que a gente arrume uma solução para ajudá-los. Como lá o Carlos Alberto, que é o Guri, o Washington, e o Tanaka, e assim vai. Então, estamos à disposição aqui. Acho que está na hora de pensarmos, né, de uma maneira de tentarmos ajudar esses colegas nossos aqui, que são geradores de emprego, que precisam trabalhar também. Muito bem, vereador. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, Lino Bispo, gostaria de colocar aqui a postagem. É uma vitória importante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais em relação aos aposentados. Teve uma liminar
que derrubou a pior reforma da Previdência do Brasil. Então, ali está a foto dos trabalhadores que vieram aqui em dezembro. Esse projeto entrou em dezembro, na última semana, e com a mobilização nós conseguimos, inclusive, mudar o projeto. Porque o projeto, ele colocava em 2 artigos também a questão da... retirava dos aposentados a questão do gatilho e também o 13º. Então, foi uma vitória parcial, mas ainda é a pior reforma do Brasil. Mas esses 2 artigos, com a pressão e com a mobilização, eles conseguiram modificar. Então, quero aqui cumprimentar todos que lutaram, os aposentados que acompanharam, que estão aí na ativa. A Dorali estava aqui fora, hoje preocupada também com o projeto do VaptVupt. Ela veio aqui porque nós não queremos que os trabalhadores da prefeitura, os aposentados, tenham outro golpe. Pode passar? Então, está aqui o meu requerimento, que eu registrei, que saiu no jornal Vale, que o sindicato quer o ressarcimento. Já falei aqui nessa tribuna, infelizmente foi rejeitado esse requerimento, mas nós apoiamos a iniciativa do sindicato. Pode passar? E dos trabalhadores. A pior reforma da Previdência, Santos, São Bernardo, Jacareí e São Paulo. Esses 3 municípios têm de comum que lá, nesses municípios, nenhum deles confiscou 14% daqueles que ganham menos que o teto, abaixo do teto do INSS. Pode passar? A mudança da isenção atinge 60%. Então, aqui é importante ressaltar, 60% da prefeitura ganha no entorno de R$3.000. Isso é público, para os vereadores aí que contestam. Olha no site do Instituto, faça a conta. Então, olha aqui, infelizmente, dos que ganham, 60% foram atingidos pela reforma do prefeito Felício. Pode passar. Aqui eu queria também homenagear, e fiz um requerimento, vou fazer uma moção a semana que vem, os climatologistas Carlos Nobre e o físico Ricardo Galvão, que receberam o Prêmio Internacional de Ciência. Então, os nossos registros, nosso orgulho dos nossos cientistas de São José e do INPE, que, infelizmente, o governo Bolsonaro demitiu, mas foi reconhecido internacionalmente. Então, essa é a nossa fala. Pode passar? Aqui está aqui os dados do cientista contra o autoritarismo, contra o governo Bolsonaro. Em julho de 2019, Ricardo Galvão ganhou destaque no noticiário ao enfrentar Bolsonaro depois de inúmeros ataques. O presidente não queria que o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas, dirigido por esse cientista desde 1970, divulgasse os dados de monitoramento do desmatamento da Amazônia, pois revelam o aumento expressivo da destruição do bioma de 88% em comparação ao ano anterior. Pode passar? Carlos Nobre, um cientista dedicado à Amazônia, é um cientista sênior do Instituto Avançado da Universidade da USP, é conhecido por seu trabalho em relação à Amazônia, como consequência das mudanças climáticas e o desmatamento. O cientista ainda lidera a iniciativa Amazônia 4.0, que busca desenvolver uma bioeconomia sustentável para toda a região. Então, aqui é o nosso registro dessa casa. Na semana que vem farei uma moção para que seja votada por unanimidade, mas como essa notícia saiu ontem, quero dizer que é um orgulho muito grande para nós, joseenses, ter esses 2 representantes reconhecidos internacionalmente. Fora Bolsonaro! Vereadora Amélia Naomi, parabéns, foi britanicamente ali rigorosa com o tempo, deu tempo até de falar um grito de guerra, né? Passaremos a 1 minuto de silêncio a pedido dos vereadores Walter Hayashi, Dulce Rita,
Marcão da Academia. Pelo passamento dos senhores Maria Makiko Kimura, Yoshimiko Yoshida, Yoshiko Yoshida, Sorayama Todashiko, Geraldo Pereira, Karine Luiza da Silva Santos, Ângelo Donizete da Silva e João Santana da Costa. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.